A paz do Senhor a todos. Na aula da Escola Bíblica Dominical de hoje, nós estaremos falando sobre o ministério de evangelista. Falaremos um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre evangelismo. E é a lição número 8. E tem por texto áureo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Isso é uma característica básica de alguém que sente no coração, e tem isso confirmado por Deus, do desejo de se tornar um evangelista. A gente tem falado sobre dons em outras lições que nós demos nesse trimestre. Falamos sobre dons ministeriais, dons espirituais. E todos esses dons, primeiramente, eles são confirmados pelo Espírito Santo na vida de cada um. E a partir daí, essa pessoa que tem esse desejo, começa daí, ela tem esse desejo e recebe de Deus a confirmação. Ela recebe a ousadia necessária para que tudo funcione, para que ela consiga desempenhar aquela função. E no ministério do evangelista é algo que precisa ser bem trabalhado. A pessoa, além dessa capacitação vinda do céu, ela precisa de uma capacitação dos homens também, porque há necessidade de estratégias, a pessoa precisa ser treinada em alguns detalhes. O evangelismo de rua, que é talvez o mais complexo, porque, de uma maneira geral, somos todos evangelistas. Todos nós, em alguma medida, somos evangelistas. Você na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, seja onde for, você, como servo do Senhor, você está autorizado a proclamar as boas novas. E esse é o trabalho do evangelista. Então, todos nós, numa determinada medida, somos evangelistas. Ponto. Mas tem aquele que vai além. O missionário cumpre essa missão da evangelização, só que, para isso, precisa ter as técnicas necessárias. Porque senão, se a pessoa, mesmo tendo a certeza de que Deus a chamou para aquilo, e em nenhum momento a gente pode abrir mão disso, a gente precisa entender que somos seres humanos. Em algum momento, se ela não estiver doutrinada corretamente, não estiver sendo ensinada de forma correta daquilo que ela vai enfrentar nesse evangelismo, eu estou falando do evangelismo de rua, ela vai se decepcionar, ela vai cansar, ela vai se estressar com aquelas situações, quando na verdade, até o ponto dela entender, e para isso ela tem que ser doutrinada antes, para que ela entender que as palavras que ela vai lançar, de 10 pessoas, talvez nenhuma delas naquele momento receba essas palavras. Mas essas palavras, essas sementes que ela vai lançar, podem gerar frutos anos e anos depois. Talvez gere fruto no dia seguinte, e esse evangelista jamais vai saber. Aí a gente volta na base de tudo. Tudo que fazemos para o reino de Deus, não precisamos dar conta disso para ninguém. Quem tem que saber das nossas atitudes para o reino de Deus é o Senhor. Quem nos prova é o Senhor. Além dele nos capacitar, é aquele que pode nos exortar se estivermos fazendo errado. É lógico que os homens, eles têm as suas estruturas, a gente aprende técnicas, e isso é muito, muito importante. Mas o principal é entender
que todo o ministério, todo dom que recebemos, ele vem com uma carga de ousadia junto. Porque pregar o evangelho é muito fácil dentro das quatro paredes da igreja. Ou no seu grupo da escola bíblica, no seu grupo de oração. Quer lugar mais fácil, mais tranquilo? Todo mundo é crente, todo mundo comunga da mesma fé, não tem dificuldade nisso. Mas o evangelista não. O evangelista, ele fala aquilo que tem que falar. Doa a quem doer. E nem sempre essa pessoa vai ser aquela mais agradável, ou quase nunca, aos olhos do mundo, porque ela simplesmente vai falar a verdade. E a verdade é uma só. O Senhor está voltando, e aqueles que não estiverem dispostos a entender isso que a gente já fala há séculos e séculos, em algum momento vai se cumprir. E é nossa função divulgar isso. Só que imagina você trazer um pensamento como esse, que é uma verdade absoluta aos olhos da Bíblia, para alguém que sequer conhece a Bíblia, sequer reconhece ao nosso Deus como o Senhor de todas as coisas. Ele vai ser massacrado, ele vai ser mal falado, ele vai ser escorraçado de alguns locais, tudo isso. Só que se o coração dele e a mente dele estiverem preparados para tudo isso, vai passar tranquilamente. Ele vai fazer o que tem que fazer e não tem como não lembrar dos profetas, principalmente quando falamos ali do Velho Testamento, daqueles homens que eram presos, eles eram maltratados, apedrejados, Jeremias, Isaías, o próprio Jonas, que teve aquela sequência curiosa, né, sobre a vida dele. São tantos e tantos e tantos profetas que todos eles, não tinha nenhum deles que era bem visto, não. Nenhum deles era unanimidade, pelo contrário, talvez a unanimidade fosse contra eles. Haja visto Jeremias, que tudo que ele falou se cumpriu, e aquele povo ninguém escutou, só o moço que andava com ele, mais nada. Todos desdenharam. Colocaram um jugo de madeira nas costas dele, os falsos profetas ainda tentaram humilhá-lo. Todo tipo de humilhação e privação ele passou, simplesmente por falar a verdade, porque essa é a função do que nós chamamos de evangelista. A introdução diz assim: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Ponto central: o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Número 1. Jesus envia os 70. Esse texto está em Lucas 10, do versículo 1 ao 20. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara.
Isso é uma realidade cada vez mais atual. Porque essa colocação que ele fez aqui foi perfeita. Primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. E o que a gente vê hoje? São teleconferencistas, telepregadores, teleevangelistas, pseudo-evangelistas de internet que pegam a palavra de Deus, transformam ela numa outra coisa, e tudo em benefício próprio, em benefício de um projeto de poder ou um projeto financeiro, que os dois estão aliados, os dois estão intrinsecamente ligados. É isso que nós vemos. Não estou dizendo com isso que não existem pregadores ou que isso acabou. Claro que não, tem um monte. Tem muita gente boa pregando, tem muita gente boa pagando preço por pregar a verdade. Mas o que a gente consegue enxergar hoje, principalmente nos impérios que foram levantados, infelizmente, são exatamente esses discípulos que não deveriam proclamar a si mesmos, mas estão fazendo isso. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino, jamais de si mesmo. Tenho certeza que você que está vendo essa aula já lembrou de vários aí. Tenho certeza. É só você ligar a televisão ou ligar o rádio. E você vai ver a quantidade de super pregadores que com uma retórica pessoal, um discurso vazio de boas novas e um discurso transformado numa questão de positivismo e autoajuda, que eu até mencionei isso no último domingo na pregação. É isso que está acontecendo. Eles transformam o evangelho do reino, que é um evangelho de renúncia e de perda. Olha a dificuldade de você encaixar um evangelho onde você aceita perder, aceita dividir, aceita renunciar, com a realidade desses super mega impérios. Tem alguma coisa errada. De cara, você não precisa nem ser uma pessoa extremamente madura na palavra. Não. Você se converteu, saiu daquele início ali. Se você for bem doutrinado, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Porque não dá. Quais são os interesses de alguém abrir 700 igrejas e não emancipar nenhuma delas? Para pensar. O que me faz lembrar o apóstolo Paulo, que ele, nas suas viagens missionárias, ele abriu igreja em todos os locais e deixava as pessoas lá. Ele levantava presbíteros, levantava pessoas para tomar conta, os diáconos, e acabou. Porque ele sabia que esse era o mandado dele. Ele tinha sido ordenado a fazer dessa forma. Não tinha o que fazer diferente. E assim, nos dias de hoje, deveria ser. Mas quando você começa a enxergar essas estruturas megalomaníacas que foram criadas, não faz sentido com o evangelho da renúncia. Pregar o evangelho e dizer para uma pessoa que ela pode passar a vida inteira dela sem conseguir ser próspera, e no sentido do mundo, tá? No sentido do mundo, ser próspera financeiramente e ter tudo aquilo que ela deseja, porque o evangelho não promete isso. Essa é a questão. O evangelho não promete que aquele que seguir a Cristo vai ter tudo, mas ele vai ter a presença do Espírito Santo, ele vai ter paz,
ele vai ter direção, ele vai sim ter as suas necessidades supridas, vai. Agora, dizer para mim que essa pseudo-pregação do toma lá da cá, isso tem algum fundamento bíblico, esquece. Não tenta nos convencer, nem a mim, nem a você que está assistindo, que isso funciona, porque a gente sabe que não funciona. A nossa igreja fala sistematicamente sobre isso e ensina sistematicamente sobre isso. Esquece, não funciona dessa forma. Somos devedores. A gente nunca pode se esquecer disso. 2. Enviado para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em qualquer outra época da história da igreja. Olha que coisa que a gente não se prende às vezes esses detalhes. A gente vê, a gente estuda o que aconteceu na época de Lutero e Calvino, as perseguições que aconteceram antes, as perseguições na época dos apóstolos, no primeiro século, e em tantos momentos, na Inquisição, que foi uma coisa louca, aquilo não fez o menor sentido, supostos cristãos que ameaçavam outros que eles achavam que não eram dignos. Então, todos esses massacres que nós vimos naquela época, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente lê o que aconteceu naquele período, a gente está falando de um número de pessoas relativo e proporcional à população da época. Hoje a gente está falando de um mundo, e a gente toca nisso mais um pouquinho à frente, num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas e possivelmente 4 a 4,5 bilhões de pessoas ignoram a Jesus. Ignoram. Mais da metade da população mundial simplesmente ignora. Tem os seus deuses, tem as suas crenças, seja elas fundamentalistas, religiões de todas as formas possíveis e imagináveis. Olha como a quantidade de pessoas que cresceu absurdamente ao longo dos séculos, a gente começa a enxergar hoje que realmente o genocídio de cristãos hoje, em dezenas de países, que as pessoas simplesmente desaparecem. Missionários que estão no campo que desaparecem por portar uma Bíblia, porque é um livro proibido. Falar do nome de Deus, falar do nome de Jesus é proibido. E essas pessoas desaparecem, são mortas, algumas até na televisão, são feitos isso, eles fazem vídeos de cristãos sendo mortos, sendo queimados vivos, e isso acontece sistematicamente também, infelizmente. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem ao meio dos lobos. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder,
temos os nossos nomes escritos nos céus. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é essencialmente ver milagres, mas saber que, fazendo a exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. É isso que o evangelista, que recebe esse dom e esse chamado, porque é um chamado, e é um chamado aos olhos de quem está de fora, e para ele mesmo, ele sabe disso, mas como eu falei no início, a ousadia que ele recebe de Deus é gigante. Então, para ele, apesar de saber das dificuldades que ele vai passar, ele tem força e coragem para continuar. Porque é uma tarefa dura, não é uma tarefa fácil. Mas que os milagres que necessariamente ou acontecerão nessa caminhada são consequências tão somente de tudo que é feito em nome de Jesus. E a confirmação que essa pessoa está cumprindo o seu chamado e o galardão dela vai ser no céu. Essa tem que ser a consciência. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. A grande comissão, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. E esses dados são atuais. Essa lição que nós estamos dando é a lição agora do segundo trimestre, só não está casando ainda exatamente o final de semana, é por isso que a gente está dando mais de uma lição a cada final de semana, e são dados atuais. 340 igrejas na Alemanha, em Portugal 300. E Holanda, e o mais triste, Inglaterra, que sempre foi considerado uma nação protestante. O que a gente precisa entender, quando a gente fala sobre nação protestante, é uma nação que na hora que é feito o censo, como é feito aqui no Brasil, é feito em qualquer lugar do mundo, só com as suas técnicas. Mas o propósito é o mesmo, é levantar a quantidade de pessoas que existem para você ver o crescimento demográfico, natalidade, mortalidade, e dentre esses questionamentos tem a pergunta sobre a religião. Uma nação protestante é aquela que, nesse censo, 50% mais um
se declaram que professam uma determinada religião. E o protestantismo, ele na Europa, até porque foi o berço do protestantismo, foi o berço onde tudo começou. Só que ao longo do tempo, outras influências entraram e estão literalmente tomando conta. Infelizmente. A Inglaterra e o Reino Unido, eles têm lá uma questão das guerras internas, né, nas guerras religiosas. Isso há pouco tempo, há 3 décadas atrás, onde protestantes e católicos, eles brigavam na rua, quando se encontravam em determinados momentos. Era um negócio esquisitíssimo. Só que esses mesmos protestantes que eram radicais há 3 décadas atrás, essa geração passou e a geração seguinte ela foi se esvaziando. O protestantismo americano, que tem sua característica muito, muito, muito particular, é lógico que tudo depende da cultura e a gente entende isso, que da mesma forma que um americano olha para os protestantes no Brasil e nos acha diferente. Só que sem juízo de valor, mas só analisando os fatos, é curioso que você pega uma nação como os Estados Unidos da América, em que 60 e poucos % das pessoas se declaram protestantes. Aí quando você faz um referendo ou uma consulta pública sobre enviar tropas para uma guerra que não é uma guerra contra a soberania, que é diferente. Você ter uma guerra onde a soberania do seu país está sendo afetada é uma coisa. Você precisa se defender. Correto? Não é que os Estados Unidos faz isso sistematicamente. Iraque, Irã, Iraque, quando ele se meteu, e por aí vai. Afeganistão, uma série de locais contra a Coreia do Norte, não chegou a declarar guerra, mas foi por pouco. Aí você faz um referendo ou uma consulta pública e 70% da população quer guerra. Não tem nada errado nisso, não. Eu não posso querer guerra, porque numa guerra, centenas, milhares de pessoas, e muitos deles inocentes, vão morrer. Morrer. A troco de quê? A troco de um bem material, porque o Iraque tem o que oferecer? Além de petróleo, porque eles estão sentados num barril gigante de petróleo. Só isso. Então é um protestantismo curioso, que consegue uma maioria para a liberação de aborto. Quase todos dos 50 ou 51 estados, que eu me recordo agora, é mais ou menos isso, 50 ou 51 estados americanos, a maioria absoluta é a favor do aborto. E como é que eles conseguiram isso? Com maioria. Mas como se a maioria é protestante? Ou, como a gente chama aqui no Brasil, de evangélico. Porque esse evangélico, ele já está contaminado pelo mundo de uma maneira tão absurda, tão vazia, tão longe da unção de Deus, que as coisas que o mundo acha naturais, ele já passa a ter a tolerância sobre aquilo. Se a gente já fala hoje de casamento, e não é casamento, não é. A lei pode dizer isso, a lei vai dizer que é um casamento, mas para nós não é. É um ajuntamento, é qualquer coisa. De homossexuais, a lei diz que existe. Perfeito, perfeito. Agora, eu e você, como protestantes, como alguém que usa a Bíblia como manual de fé e regra
Eu posso achar isso normal? Não, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo e nós estamos vendo isso de maneira muito clara, infelizmente, porque é massificado através da mídia e isso começa a entrar, se as novas gerações não forem tratadas para isso, vai acontecer igual à Europa, onde as gerações vieram e ficaram vazias da presença de Deus. É isso que vai acontecer. É uma tendência. Mas não podemos esquecer que é cumprimento da Bíblia também. Só que enquanto tudo não se confirma, enquanto o Senhor não volta, não é porque é um cumprimento da palavra que a gente vai simplesmente lavar as mãos. Não, isso tem que acontecer mesmo, vamos deixar para lá e vamos junto no barco. Não. Nós somos evangelistas. Sejamos evangelistas chamados e doutrinados pelo Senhor para ir, ou aquele que vai fazer o evangelismo dentro da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, seja lá o que for. Todos nós somos, numa determinada medida, evangelistas. E evangelista não se conforma com atualidades do mundo. O mundo não tem que ter influência sobre a igreja. Porque na hora que a igreja começa a aceitar influências mundanas, é o momento onde tudo desmorona. Porque você perde a sua concepção de valores. Porque você começa a usar na sua vida um evangelho próprio, diferente da palavra. E não funciona, não é assim. Síntese do tópico 2. Opa, vamos lá. A grande comissão, ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. O dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo. Isso é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, cheio da como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entende tu o que você lê? Ele está se referindo aqui àquela passagem de Filipe e o eunuco, que Filipe foi transladado a 100 quilômetros de onde ele estava, e ele prega para esse eunuco. A primeira coisa que ele fala para ele é o seguinte: você está entendendo? Porque ele viu aquele moço lendo as escrituras. Então, assim, você está entendendo o que você está lendo? E muito espontaneamente, aquele homem falou: olha, como é que eu vou entender se ninguém me explicar?
E Filipe discorre as Escrituras. Divinamente inspirado por Deus, ele discorre as Escrituras, explica. Chega até ao ponto de falar sobre o batismo. E aí esse homem, ele recebe aquela palavra e aquilo enche o coração dele, ao ponto dele ele entender que ele precisava ter aquilo na sua vida. E ele vê um lago e fala assim, é lícito que eu me batize então? Ele pediu para ser batizado. Ele entendeu tão bem o que Filipe, através de Deus sobre a sua vida, pregou para ele, que ele gostou, ele recebeu aquilo no seu coração e pediu para ser batizado. Mas percebe que ele foi levado a um local longe de onde ele estava para pregar para uma pessoa. Porque no propósito de Deus, pode ser que a Bíblia não diz isso, mas pode ser que esse homem possa ter pregado para centenas. E aí, embaixo dele, em efeito cascata, milhares de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Através de uma pessoa que pregou para mais uma, depois essas duas pregaram para mais duas, aí você vê uma coisa geométrica, uma expansão geométrica. E assim pode ter acontecido. Tinha um propósito. Não ia acontecer isso do acaso. Primeiro, para entender que o evangelismo pode ser para uma multidão, mas pode ser para uma pessoa. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Amém? Síntese do tópico 3. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. A conclusão fala do que eu comecei lá no início, falando sobre a nossa responsabilidade pessoal em evangelizar. A propagação do evangelho não está simplesmente na responsabilidade dos evangelistas, dos pastores, dos presbíteros, dos missionários, das missionárias, das pastoras. Não. A quem mais é dado, mais é cobrado. Lógico, evidente. Só que essa é uma responsabilidade, a grande comissão, que é a pregação e o evangelismo, ela está colocada na mão de cada crente. Crentes que talvez jamais coloquem os seus pés num púlpito. Jamais, nunca, na sua vida inteira. Mas que podem ser e devem ser ferramentas poderosas na mão do Senhor em evangelizar. É isso que a gente precisa entender. O crente precisa ser ensinado a esquecer que o ambiente da igreja é um ambiente maravilhoso, porque é, mas não é a vida real. A nossa vida real é a nossa batalha diária e os locais onde nós frequentamos. Aí sim é onde a batalha acontece. E que a gente possa estar disposto a fazer isso. Disposto a pregar o evangelho e aguentar e suportar as demandas do inimigo contra a nossa vida. Até porque ele vai fazer isso de qualquer forma. E quanto mais nós nos colocamos na obra de Deus, quanto mais nós nos colocamos à disposição da obra, mais o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem cuidado daqueles que cuidam das suas coisas. É simples assim. Faça a sua parte. Eu faço a minha parte. Que o Senhor cuide das nossas vidas. Amém? Espero que você tenha gostado. Use essa aula como motivo de evangelização. Mande para alguém que você conhece, coloque nos seus grupos, porque é uma forma de evangelismo também.
E é uma forma simples. A gente às vezes compartilha tantas coisas, tantas bobagens, e algo tão precioso como a palavra de Deus, às vezes a gente não quer fazer porque fica com vergonha. Ah, não vou fazer isso porque pode ofender. Ofender? Ah, não, porque fulano, beltrano, ele não é de outra religião. Manda uma palavra. É assim que nasce, é a partir de uma semente. Não se nasce do acaso, é a partir de uma semente. E pode ser que ela, como eu falei mais cedo, pode ser que não frutifique ou ela não germine agora, mas um dia ela vai. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter recebido essa aula, esses momentos sobre a sua vida e que tenha sido proveitoso para a sua vida como foi para mim. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.